A palavra do Senhor nos diz, vamos todos colocar de pé. Tiago capítulo 3, versos de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber mal juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça com falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo grandes e batidos de rígidos ventos, por pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoleiro. Assim também a língua, pequeno órgão, não se gabe de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona fronteira, figos? Também tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce? Deus é santo. Meus irmãos, tudo existe no universo por meio da palavra. Deus, quando Ele criou o mundo que existe hoje, Ele formou falando as coisas. E Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E Deus, no princípio, criou o firmamento. Deus, Ele fala e as coisas acontecem. A gente vê, no princípio da criação, Deus comunicando a criação e, ao mesmo tempo, Deus, Ele dando a comunicação ao homem. Deus abençoou o homem a gente poder se comunicar, ao contrário dos animais que não podem se comunicar. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa bondade. Contudo, o diabo usou a própria palavra para tentar a Eva. As próprias palavras para tentar a Eva e posteriormente a Adão, que vieram então a cair. Ao cair em pecado, nós então começamos a abusar da própria dádiva que Deus nos deu na palavra. A palavra a gente poder conversar, comunicar. E a gente começou a abusar de uma tal forma que a gente usou a comunicação para nos exaltarmos e para desobedecermos a Deus. E então Deus faz com que na torre de Babel as línguas sejam misturadas, para que o homem entenda que a comunicação é algo maravilhoso, mas quando não é feito de uma forma agradável, Deus então pesa a sua mão. Mesmo diante de tudo isso que é nos relatado no Antigo Testamento, a gente vê que os homens eles têm frequentemente abusado das palavras para dizer que as coisas são bênçãos de Deus. Por quê, meus irmãos? A gente tem visto muitos pregadores ou muitos líderes de igreja falarem coisas que não estão nas Escrituras, usando o meio de comunicação não para atingir o objetivo de Deus, mas para atingir os seus próprios objetivos. Mas eu queria inicialmente trazer uma visão um pouco diferente da proclamação do Evangelho e como isso deve ser falado, ou como isso deve ser pregado. A gente vê em Romanos capítulo 10, 17, dizendo que a pregação vem pela fé, e a fé ela vem pelo testemunho da pregação de Cristo Jesus. Ou seja, as pessoas vão conhecer a Cristo através do nosso falar, através dos nossos procedimentos, não só no testemunho, mas também na nossa comunicação. E a gente então, só um minutinho, eu vou estar trocando aqui. A gente vê então que os discípulos, eles têm a responsabilidade de estar ensinando o Evangelho. Obrigado. A gente vê então que os discípulos de Jesus, eles têm a responsabilidade de ensinar o Evangelho a outras pessoas, a comunicar o Evangelho que Jesus comunicou de uma forma muito maravilhosa. Meus irmãos, a comunicação, ela não é um meio simplesmente para a gente falar das nossas necessidades ou a gente ter contato com outras pessoas,
Mas a comunicação, ela vai muito além disso. A comunicação, ela é demonstrada em toda a palavra de Deus, que nós devemos ter como princípio básico, nós que dizemos que somos cristãos, testemunharmos, não só nos nossos atos, mas também nas nossas palavras, o Deus que nós servimos. Tanto é verdade que o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,2, ele diz algo para Timóteo, tem uma missão para Timóteo, e uma das missões de Timóteo é com relação à comunicação. Ele diz, 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Você então começa a enxergar que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para que Timóteo, ele testemunhe, que ele pregue, que ele fale, que ele comunique as verdades da fé cristã. E ele volta a dizer em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A gente vê que a língua, no contexto no qual está sendo proposto, é uma força poderosa. As nossas palavras, elas têm poder. Em que aspecto? A nossa palavra, ela pode ser usada por bem, como Deus pretende para nós, mas também, com as nossas próprias palavras, a gente comete coisas desastrosas, muitas vezes coisas até para a nossa própria condenação, porque com nossas próprias palavras, a gente consegue alegrar a vida de alguém, mas com as nossas próprias palavras, a gente consegue arrebentar com a vida de pessoas. O fato é, nós temos dois caminhos a darmos, duas atitudes do nosso procedimento de comunicar com as pessoas. Ou a nossa comunicação, ela parte de um procedimento realmente que seja benéfico para a vida do ser humano, ou nós vamos comunicar aquilo que vai ser maldição, muitas vezes, do próprio ser humano. A gente então começa a ver que aí no capítulo 3 de Tiago, capítulo do versículo 1 a 12, a gente vê algumas considerações importantes dadas aí pelo próprio Tiago. A gente vê que no versículo de número 1 ao versículo de número 3, a gente vê Tiago, ele já trazendo uma exortação com relação aos mestres. Olha só o versículo de número 1. Meus irmãos, não vos tornei muitos vossos mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que o Tiago está dizendo? Olha, a questão de liderança não é para todos. A questão de desenvolver, não só liderança, mas desenvolver alguns aspectos importantes das escrituras, não são para todos. Por quê? Porque, meus irmãos, a gente tem que compreender que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Todos vocês, assim como eu, nós somos já indesculpáveis diante de Deus. E se vocês estão achando que o julgamento de vocês vai ser igual ao meu, é engano de vocês. Com toda certeza eu serei cobrado muito mais do juízo pela vida minha e de cada um de vocês do que propriamente vocês. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma graça. A graça de me separar para Ele me dar requisitos básicos para estar transmitindo para os irmãos. E a pergunta é, o que eu vou estar pregando para os irmãos? Qual é a mensagem que eu vou estar trazendo para os irmãos? É uma mensagem que realmente seja algo que favoreça as misericórdias e as bênçãos de Deus? Ou a mensagem que eu estarei pregando é uma mensagem que interessa ao meu coração? Porque eu tenho que entender que se Deus tem me dado condições de pregar o Evangelho, eu tenho que entender que tudo que eu estou falando aqui hoje, eu serei cobrado no dia do juízo. Logo de início a gente vê que Tiago, ele traz uma exortação importantíssima para todos aqueles que procuram ter um conhecimento maior das Escrituras. Tiago, quando ele está dirigindo aos cristãos, ele está afligindo os cristãos de que ali, naquela região, haviam atitudes carnais e de discórdia e divisão.